Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, né? Boa noite, não sei o horário que vocês estão vendo o vídeo hoje. E hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante que também está muito em alta, tá? Nós vamos falar dos medicamentos que atuam no sistema respiratório, né? Então, devido ao Covid, né, às síndromes gripais que a gente está vendo, né, o sistema respiratório ele está muito em alta, né? Então, a gente tem bastante coisa aí, né, para estar conversando sobre o sistema respiratório, né, para a gente estar explicando. Mas o que a gente tem que entender é que o sistema respiratório ele é feito, né, ali pelo pulmão. Então, a gente tem ali dois lobos pulmonar, né, o direito e o esquerdo, e são através desses lobos pulmonares, né, que a gente tem ali os nossos alvéolos, onde acontecem a troca gasosa. Né? O que é a troca gasosa? A troca gasosa, a gente elimina gás carbônico, né? E a gente entra oxigênio. Então, o oxigênio do meio externo, ele entra, né? E faz essa troca. Por que a gente precisa do oxigênio dali, né? Que vem do pulmão? Porque a gente precisa do oxigênio, porque nossas células precisam de oxigênio para respirar, né? Então, se eu não tenho o oxigênio vindo aí do meu externo, as minhas células não funcionam, né? Porque as minhas células, elas precisam de oxigênio para elas funcionarem. Quando ela não tem oxigênio, ela para de funcionar, né? Então, e quem leva esse oxigênio para as minhas células? Quem leva são as nossas hemácias. Então, a gente tem sempre que ficar bem atento a isso, né? Que quem carrega o oxigênio dentro da corrente sanguínea é as hemácias, né? Então, as hemácias que carregam o oxigênio, as hemácias que transportam o oxigênio dentro da nossa corrente sanguínea, que o oxigênio ele não fica solto, né? Dentro da nossa corrente sanguínea, ela fica aí dentro dessa hemácia. E que o nosso corpo, ele precisa desse oxigênio para sobreviver, porque o oxigênio é gerador de energia, né? Então, essa energia ela vai ser gerada através desse oxigênio. Então, todas as células do nosso corpo necessitam de oxigênio para sobreviver. Então, caso não tenha oxigênio, nós temos aí um infarto, nós temos uma parada cardíaca, né? Então, a gente tem aí uma falta, uma insuficiência respiratória, que a gente vai falar da insuficiência respiratória também, né? Então, a gente tem que ter essa ideia, né, do sistema respiratório, que ele é fundamental. Ele é um dos nossos órgãos vitais, né? Então, o pulmão, ele é classificado como um dos nossos órgãos vitais, devido a ele ter a produção aí, realizar essa troca entre oxigênio e gás carbônico, né? Então, ele é classificado como órgão vital, porque sem oxigênio, nada funciona no nosso organismo, né? Nem a gente não consegue pensar, o nosso coração não consegue bater, se nós não tivermos oxigênio. Tá bom? Então, vou colocar aqui, né, que o sistema respiratório é formado pelo nosso pulmão, onde, né, realiza a troca gasosa entre o meio externo, entra oxigênio, com o meio interno, sai gás carbônico. O oxigênio, ele circula, né, pelo nosso corpo, através das hemácias, que leva, né, esse oxigênio para as nossas células, pois nossas células não vivem
sem oxigênio. Ou seja, nós não vivemos, né, aí sem o oxigênio, sem a presença do oxigênio. Então, a gente precisa realizar essas trocas gasosas para o nosso corpo ter oxigênio. Então, nós vamos falar de algumas classes de medicamentos e também de algumas patologias aí, né, que envolve o sistema respiratório, ou seja, que envolve o nosso pulmão, envolve essa troca gasosa. Então, nossa aula de hoje, né, nós vamos falar aí sobre essas doenças, sobre esses medicamentos que atuam sobre o sistema respiratório e como que eles funcionam. Então, as classes de medicamentos que nós temos, né, que atuam no nosso sistema respiratório são essas classes. Então, são os antizúginos, os antialérgicos, os antibióticos, os antihistamínicos, os expectorantes, os mucolíticos e os broncodilatadores. Então, essas são as classes de medicamentos que atuam no sistema respiratório. Então, nós vamos ver uma por uma, tá? Dessas classes que atuam aí no sistema respiratório, certo? Então, a primeira que nós vamos falar são os medicamentos antissúgenos, né? Então, nós vamos falar primeiro aí dos medicamentos antissúgenos e depois, né, desses outros medicamentos. Não sei se vocês já ouviram que a gente tem alguns pacientes que falam assim, nossa, tomei um remédio para tosse, né? E não valeu nada, né? Esse medicamento não valeu nada porque não passou a minha tosse. Porque, pessoal, depende do tipo de tosse que esse paciente está. Então, o que vai diferenciar qual medicamento nós vamos utilizar para aquele paciente? Depende do tipo de tosse que esse paciente está. Então, por exemplo, esse paciente ele está com uma tosse seca. Então, ele está com uma tosse seca, não está com o peito carregado. E fica só com aquela pigarra, né? Então, fica só aquela uma tosse seca, não está com o peito carregado. Bruna, como que eu sei que o paciente está com o peito carregado ou não? Quando ele respira, tem pessoas que a gente sente até um chiado, né, na respiração do paciente. Porém, não está saindo catarro. Se tiver com o peito chiando, então a gente tem outro medicamento. Quando não está com o peito carregado, só está uma tosse seca, a gente utiliza medicamentos que são antissúgenos, como, por exemplo, tá? Vou deixar aqui para vocês um exemplo, a dropropizina. Que é um medicamento para a tosse seca, tá? Que ela tem a sua função aí para a tosse seca. Então, se eu tiver com uma tosse seca, vai adiantar eu tomar outro medicamento? Não, eu tenho que tomar um antissúgeno. Então, quando a tosse é seca e não tá com o peito carregado, a gente utiliza um medicamento para a tosse seca. Quando, por exemplo, o paciente, então vou anotar aqui, está com tosse seca, porém, peito carregado. Eu uso um medicamento que ele é mucolítico. O que é um medicamento mucolítico? Esse peito carregado que esse paciente está, quer dizer que tem catarro, né? Que tem a presença de catarro ali no pulmão. E esse catarro, ele tá duro, né? Então, ele fica duro, ele fica ali duro e a pessoa não consegue enviar, né? Expectorar esse catarro, não consegue sair esse catarro. Então, eu tenho que tomar um medicamento que ele é mucolítico, que esse catarro vai ser diluído, né? Esse muco vai ser diluído por esse medicamento, e aí ele vai começar a sair, tá? Então, tá vendo que o antissúgeno é uma tosse seca, sem ser com o peito carregado. Já o mucolítico é uma tosse seca, porém com o peito carregado, tá? E aí eu tenho o expectorante, né? O que é o expectorante? O expectorante é para uma tosse carregada
e peito carregado. Então, o paciente, ele tá saindo, né? Então, tá tendo ali a presença de muco, de catarro, tá cuspindo catarro, tá saindo catarro, e além disso, né? Ele tá também com o peito carregado. Então, aí eu utilizo um expectorante. Porque a função do expectorante, ele não vai tirar a tosse. Ele vai aumentar a tosse para o paciente sair logo com aquele catarro que tá. Então, é importante a gente entender que após o paciente tomar um medicamento que ele seja mucolítico, depois ele tem que tomar um medicamento que é expectorante, porque o mucolítico ele só vai fazer com que aquele muco, né, se derreta para começar a sair. Depois que esse muco começou a derreter, né, ou seja, a sair, a gente tem que tomar um expectorante, que o expectorante ele vai fazer com que elimine esse muco que estava lá no pulmão, né? Esse muco que estava na sua forma dura, né? Na sua forma calcificada. Então, nós temos os antissúgenos, que são medicamentos para tosse seca, porém o paciente não está com o peito carregado. Nós temos os expectorantes, que são medicamentos para tosse carregada e peito carregado. Então, o paciente está ali soltando o catarro, está cuspindo o catarro, está com o peito carregado, então eu já posso usar um expectorante. E nós temos os mucolíticos, que é o paciente que está com uma tosse seca, porém com o peito carregado, que ele vai diluir ali, né, sair aquela calcificação do catarro para o paciente começar a expectorar. Bruni, como que eu sei de tudo isso? Conversando com o paciente, tá? Então, o paciente chegou na drogaria e fala assim, eu queria um remédio para tosse, né? E aí você vai ter que começar a perguntar para esse teu paciente, sua tosse é uma tosse seca, uma tosse com catarro? E aí o paciente vai te falar, não, é uma tosse com catarro. Não, só tô com o peito chiando, com o peito carregado, mas não tá saindo nada, né? Então você vai começar a conversar, que a gente fala que é o bom atendimento, né? Para poder indicar o melhor, né, medicamento para tosse desse paciente, né? Porque isso modifica. E às vezes aí você vai ouvir que você vendeu um medicamento, porém ele não foi tão bom, né? Não passou a tosse daquele paciente. É porque depende o tipo, igual como a gente está falando, de tosse que esse paciente está tomando. Então não é todo xarope de tosse que é igual. Além disso, a gente tem que ficar o alerta que nós não podemos vender xarope, né, para pacientes que têm diabetes, né? Porque o xarope, ele contém 80% de açúcar e ele pode dar ali um aumento, né, na diabetes desse paciente. Esse paciente vira passar mal, tem que procurar, né, uma unidade de saúde. Então, é uma tosse seca, é o antissúgeno, expectorante, tosse carregada e peito carregado, e o mucolítico, uma tosse seca, porém com o peito carregado, tá? Até vou pôr em negrito aqui para vocês entenderem bem o que a gente está falando. Então, isso vai cair, tá? Nas perguntinhas no final da aula. Então, só um minutinho que eu vou dar para vocês copiarem. Pessoal, exemplo de expectorante, eu vou colocar aqui alguns, tá? Exemplo. Claro que tem vários, né? O que acontece, pessoal, também muito, por exemplo, é esse SPEC, tá? Esse SPEC é um medicamento, tem ele, o MS Spector, Spectamin, é um medicamento que ele é composto. Então, ele tem na composição dele expectorante, antialérgico, antissúgeno. Ele é muito bom, porque você pode estar indicando ele para várias situações, tá? Então, eu gosto bastante desse medicamento, porque pode estar indicando para vários tipos de situação. Já o Ambroxol, não. O Ambroxol, ele só é mesmo expectorante, tá? Então, vou deixar um tempinho aí para vocês estarem copiando. E aí na próxima, já nesse próximo vidinho que a gente vai estar falando, eu já vou estar falando desses outros, né, dessas outras classes de medicamentos, certo? Então, numerei, né, 1, 2 e 3, antissúgeno, tosse seca, não está com o peito carregado, expectorante, né?
tosse carregada e peito carregado, e mucolítico, tosse seca e peito carregado. Dá um tempinho para vocês copiarem, tá?